Alô, turminha, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa atividade complementar. Na aula passada, a professora leu para vocês o texto Tamanho não é documento, parte 1. Hoje lerei o texto Tamanho não é documento, parte 2. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer após a leitura. Vocês vão abrir a apostila de vocês na página 77. Nós vamos fazer a atividade da página 77 e o finalzinho dela na 78. Na página 77, vocês vão fazer a atividade 2. Vocês vão copiar essas atividades como se fosse uma lozinha, tá? Então, você vai copiar a comanda está escrita assim. Na segunda parte do texto, Tamanho não é documento, uma das alunas da classe é chamada de Maria Clara de Ovo. Vocês vão copiar essa comanda. Depois, copiem a pergunta A. Você acha que esse era realmente o nome da garota? Justifique sua resposta. A justificativa é muito importante. Depois, vocês vão copiar a pergunta B. Qual o sentimento que o narrador mostra pela professora Furquim ao final do texto? Aí você vai explicar a sua resposta. Vai colocar qual o sentimento e vai explicar a resposta. Na C, vocês vão copiar apenas até reconte de forma resumida a história de Tamanho não é documento. Certo? Vocês vão copiar aí. E aí, vocês vão seguir esse roteiro, esse esquema que está aqui no livro. Não é para copiar o esquema, é lógico. Então, vocês vão colocar novamente o título. E aí, vocês vão colocar no primeiro parágrafo, o narrador vê a dona Furquim e conta a impressão que teve sobre ela. No segundo parágrafo, vocês vão contar. O narrador descreve a professora Furquim, então, como ela é. No terceiro parágrafo, o narrador conta como foi o primeiro dia de aula. E no quarto parágrafo, para finalizar, o narrador revela como a professora Furquim o influenciou. Tá? Então, basicamente, a história de vocês, o resumo, vai ter 4 parágrafos. Depois vocês façam aqui a revisão para ver se você colocou em cada parágrafo aquilo que está pedindo a atividade. E aí vocês vão virar a página, na página 78, e lá tem a atividade D. Essa atividade D vocês vão fazer no próprio livro. Então está escrito assim. Sabemos que a letra C, quando acompanhadas das vogais A, O ou U, tem som de K. E quando acompanhadas pela vogal E ou I, tem som de S. Encontramos várias palavras no texto, Tamanho não é documento, que podem comprovar essa regra. Vamos separá-las de acordo com as regras. Então, aqui está um quadro com as palavras. E aí, vocês vão separar essas palavras na coluna palavras com som de K e na coluna palavras com som de S. Nós fizemos uma atividade dessa muito parecida na prova. E estudamos durante o ano também. É uma pequena revisão. Então, não está difícil, tá? Então, agora a professora vai ler o texto. Tamanho não é documento, parte 2. Foi no finalzinho da aula, um pouco antes de tocar o sinal, a gente já estava aguardando os badulaques que Dona Furquim deu o principal recado. E passou a receita de seu modo de ser. Ela falou com a maior calma. Muito bem, vocês vão me fazer uma tarefa em casa. Tarefa? No primeiro dia de aula? Não houve um que não perdesse o rebolado. Nossa classe era mista. A mais sabichona da classe, a quem trazia tudo limpinho no caderno, na ponta da língua, era e sempre foi a Maria Clara de Ovo. Pois até a Maria Clara de Ovo foi pega de surpresa. Deixou cair o tampo da carteira no dedo, ficou assoprando. Dona Furquim era toda mansidão. A partir de hoje, em todas as aulas, vocês me tragam um pequeno texto livre, uma história qualquer que tenha acontecido no dia a dia. 10 linhas, não é necessário mais que 10 linhas, entenderam? A classe inteira ficou encarando Dona Furquim como se ela fosse a Mulher Maravilha. Será que Dona Furquim estava caçoando da gente? 10 linhas do quê, professora? Dona Furquim estava acabando de apanhar os livros de cima da mesa. Virou-se e repetiu, como se estivesse dizendo algo que nós devíamos saber de cor.
Vamos contar por escrito as coisas que acontecem todos os dias, o cotidiano de cada um, mesmo que pareça um fato sem importância. Façam de conta que é uma brincadeira. Em casa, vocês arranjam um tempinho, passem para o papel um pouco da vida. Tanta coisa, não é mesmo? Sempre acontece tanta coisa na vida da gente. Depois da aula, geralmente a turma gostava de atirar bolotas de papel uns nos outros. Nesse dia, ninguém atirou bolota em ninguém. Maria Clara de Ovo continuava coçando o dedo. O neto cismou de perguntar se era para fazer a redação a tinta ou a lápis. Soara o sinal. Dona Furquinha saindo. À vontade, tanto faz, a tinta ou a lápis. O importante é fazer. Assim foi o primeiro dia de aula de Dona Furquim. Ela nunca fez questão das coisas muito na ponta da língua, ou seja, certinha. Gostava de dizer que é bom aprender para a vida. Como se aprender? Como se aprende a andar. Foi por causa de Dona Furquim que desse dia em diante passei a rabiscar coisas que aconteciam em minha vida. Enchi um caderno de redação e depois outro caderno de redação. Isto que eu gosto de fazer, gosto de escrever. Estou contando aqui e não passa de folhas soltas desses cadernos. No passar a limpo, procurei emendar os erros que Dona Furquinha havia corrigido. Emendei os erros, mas não modifiquei os fatos. Depois dessas aulas, aprendi a gostar de escrever. Esse é o final da história, de tamanho não é documento. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta na próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.